Boa noite, pessoal. Vai aparecer um pedido de autorização de gravação aí. Eu peço que vocês autorizem, por favor. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. A gente está aqui hoje para a nossa segunda noite montessoriana desse ano, para conversar sobre o silêncio em prol da paz em Montessori. Talvez o meu tema favorito, eu não tenho certeza, mas é um tema muito, muito legal e a gente está hoje com Sônia e eu. A Sônia foi presidente da Organização Montessori do Brasil por 2 gestões e hoje é pesquisadora da Comissão Científica e eu sou diretor científico da Comissão Científica do AMB. E a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre o silêncio em prol da paz em Montessori. A gente vai conversar por um tempo, Sônia e eu, e em seguida vamos conversar todos. Então, sintam-se à vontade desde agora para comentar no chat, para colocar o que vocês quiserem, qualquer participação. E aí, mais para frente, a gente pode conversar com os microfones de todo mundo abertos e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Sônia, se você quiser começar. Bom, claro, foi um desafio que eu me fiz e acabei compartilhando com o Gabriel esse desafio pelo momento que nós estamos vivendo, né? Da importância do silêncio numa sociedade tão ruidosa. E quando a gente fala em silêncio, dos benefícios que o silêncio traz, nós muitas das vezes encontramos dificuldade para vivenciar esse silêncio. Então, é um exercício que nós precisamos fazer, nos ajudando e ajudando aos nossos alunos e alunas, sejam crianças, sejam jovens, a também tomarem consciência da importância do silêncio. E sabemos que o silêncio começa dentro do diálogo. O que você acha, Gabriel? No diálogo deve haver silêncio? Eu sou um pouco suspeito para essa resposta, porque eu venho da análise do discurso, que é uma área que estuda especificamente frases, né? E Uhum. o meu estudo de análise do discurso não é de frases, ele é de silêncios. E a autora principal que a gente usa, a Annie Orlandi, ela fala que o silêncio é o ponto de partida da linguagem. Ela diz que no silêncio todos os sentidos estão soltos e selvagens, e que quando a gente começa a falar, a gente começa a domesticar os sentidos e a forçar os sentidos a aparecerem e a se excluírem. Então, acho que não só existe silêncio no diálogo, mas o silêncio deveria ser o ponto de partida do diálogo. Um diálogo que tem liberdade para a gente mudar de ideia, para a gente conversar de verdade, tem que ter espaço também para o silêncio. Com certeza, porque é esse espaço do silêncio que permite que você evolua no seu raciocínio, porque você se concentra na ideia do outro para poder dar a resposta adequada. Porque com a ausência do silêncio e aquele diálogo contínuo, né, que as pessoas ficam numa efervescência, às vezes saem ideias que mais tarde, poxa, não deveria ter sido dito, né? Não deveria ter entrado nesse campo, né? Então, o silêncio ele é importante além da ideia do silêncio de meditação, como Montessori traz para nós, né? Porque ela usa o silêncio, a lição do silêncio, como oportunidade de meditação. Eu acho linda aquela página que ela traz um bebê enroladinho e que mostra para as crianças aquela tranquilidade, aquela respiração tão bonita, tão bela, e que as crianças vão sendo tomadas pelo desejo de ficarem silenciosas, se imobilizando. Eu acho que quando a gente lê aquela página, a gente vai assim construindo uma imagem tão bonita, mas de um silêncio criativo, de um silêncio que traz um benefício. Não é? Você concorda? Sim, a gente
especialmente quando a gente passa pela escola convencional, na nossa trajetória, ou como aluno ou como professor, o silêncio é muito próximo do silenciamento, né? Que é o forçar o outro a ficar em silêncio, né? E é muito legal que não existe silêncio no silenciamento. Quando você força alguém a ficar em silêncio, a reação dessa pessoa nunca é o silêncio. Sempre é tentar falar, sempre é tentar se libertar, porque o silenciamento é um aprisionamento, né? Exato. E é sempre tentar se libertar daquilo. Então, o silêncio forçado não serve porque não existe silêncio se ele é forçado, só existe se ele é espontâneo, né? Exato. Isso é muito importante, porque, como no texto mesmo, né, da Helena, que nós lemos aí juntos, ela comenta essa coisa do silêncio imposto. Porque muitas das vezes a criança não está bem com ela mesma, o jovem também. E a gente que vive na escola, a gente percebe isso. Há dias que o aluno já está entrando, ou a aluna, sequioso por falar, por exteriorizar alguma coisa, uma ansiedade de falar. E se você não permite, ele vai ficar irrequieto o tempo todo. Não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir produzir, não vai conseguir fazer aquela exploração que a gente sabe que é tão importante no ambiente Montessori. Então, esse olhar para como está chegando o nosso aluno, a nossa aluna, né? Como esse corpo está falando, pedindo espaço para se comunicar. Isso é muito importante. E aí a gente Olha, entra na... Sim, fale. antes de... Porque eu acho que tem um negócio que eu queria ouvir de você, assim. Existe uma fama de que a sala Montessori é uma sala silenciosa. Você tem Montessori para criança pequena, você tem Montessori para criança de 6 a 12 e você tem Montessori para ensino médio. Fala Tenho. para a gente um pouco de qual é esse espaço do silêncio, onde ele está e onde ele não está ao longo desses planos. Claro, é muito interessante que tudo começa, e nós vamos lá na palavra de Montessori, com a condição do ambiente, que é ofertada aos alunos e alunas. Porque quando eles encontram o ambiente organizado, que atende às necessidades deles, isso lá na educação infantil, né? Que tem os recursos em que ele vai usar os seus sentidos muito mais fortemente, e esses sentidos vão alimentar a sua necessidade, e quando aquilo que comentávamos, né, essa alma, esse espírito está alimentado pelo trabalho que satisfaz, ele acaba se acalmando, e aí vem um silêncio espontâneo. Por isso é muito comum, e isso eu estou falando da questão, me remeti à infância. Você me perguntou sobre o adolescente. É a mesma coisa. O adolescente que encontra um ambiente agradável, um ambiente estimulante e uma parceria com os professores, que não é aquela coisa distante, mas que fazem parte do grupo, o silêncio é natural. Eu digo que não é um silêncio do mutismo, é como se tivesse assim, um zumbidinho de abelhas, porque eles estão trabalhando, eles estão trocando ideias, porque o tempo todo o trabalho acontece, a troca acontece. Então, não é aquele silêncio do mutismo, mas é um silêncio de autoconquista, de satisfação, porque eu estou me sentindo bem aqui, eu estou fazendo alguma coisa que me enriquece. Então, isso é que é o verdadeiro silêncio. Não é aquele imposto de fora para dentro. Ele é uma conquista favorecida pelo ambiente que nós estamos oferecendo. Então, eu vejo isso desde a educação infantil,
até o adolescente. Você entra numa sala de adolescente, a gente sabe, o adolescente está efervescente no seu processo de mudanças, né? Ele quer conversar e o professor tem que saber disso. O professor tem que entender isso é muito importante, que há o momento em que ele tem que permitir que essa conversa aconteça, e é muito interessante, porque como as nossas salas são preparadas para agrupamento, né, então eles automaticamente estão misturados, né? E essa mistura gera curiosidade. O que é que você fez hoje? Como é que você está fazendo? O seu trabalho como está? Me ajuda aqui, né? Aí você vê aquele burburinho e você olha, está todo mundo trabalhando, porque está um auxiliando o outro, um enriquecendo o outro. Aí tem o outro que levanta, vai lá na biblioteca da sala, pega um livro, olha, eu já li isso, interessante. Quer dizer, então é um silêncio diferente do mutismo. Nós temos que entender. Todo mundo calado, mas é um silêncio do trabalho, da produção. E acho que isso é assim o aspecto mais importante do silêncio em Montessori, é o silêncio da dignidade, né? A, a Montessori, quando fala sobre a lição do silêncio, o jogo do silêncio, né? Ao Uhum. longo das edições do Descoberta da Criança, do Pedagogia Científica, ela vai mudando. É muito divertido ver isso, né? Ela não mantém os pontos de Evolução. vista dela, né? Ela vai mudando, mas ela muda muito, assim. Quando ela começa a falar do silêncio, lá em 1909, ela fala do silêncio quase como uma técnica sensorial e de movimento. E é isso que ele é. Ele é um movimento, ele é um exercício extremo, porque ele é mais difícil do que o movimento, né? Ele é um exercício extremo de controle motor, porque você precisa Exatamente. de mobilidade. E é um exercício sensorial, porque você escuta coisas que você normalmente não escuta quando está produzindo muito som. Só que aí ela passa pelo período do Mussolini. No período do Mussolini, os textos dela sobre silêncio têm uma nuance de resistência. Ela vai Uhum. falar que o silêncio é o movimento que é segurado e coisas assim. E aí, quando ela chega na maturidade, vamos dizer, da carreira dela, na última edição do Descoberta da Criança, ela muda e fala, ela passou pela Índia, e ela fala do silêncio como uma elevação da alma. Então, Exatamente. ela vai aglutinando sentidos nisso, e eu achei interessante a tua colocação da dignidade, porque é esse eu que cresce, né? Exatamente, exatamente. E é muito interessante como você colocou essa evolução da ideia e do conceito de silêncio na Montessori, porque ela teve experiências, vivências que a fizeram repensar esse silêncio. Você citou a questão de Mussolini, não era um silêncio espontâneo, natural, foi exatamente aprisionar a voz, né? E isso foi muito difícil, eu imagino, para uma pessoa que se comunicava com o mundo todo. E eu posso dizer o seguinte: na verdade, ela silenciou a palavra dela na Itália. Mas olha ela indo para a Espanha. Na Espanha, ela começou a falar também. Aí foi silenciada também, né? Ela continuou a falar quando ela foi para a Índia, que aí ela encontrou um ambiente propício. Então, vejam que ela foi reprimida na sua fala por 2 vezes, em momentos importantes, e conseguiu aliviar essa necessidade de comunicar as suas ideias, de multiplicar as suas ideias, quando ela encontrou aquele ambiente tranquilo na Índia, né? Que permitiu que ela relaxasse e pudesse dar vez às suas cordas vocais. Né? Então, é muito interessante esses momentos da dignidade de Montessori, que teve que calar, mas não se calou intimamente. Ela continuou a falar intimamente. Né? E aí você vê o processo evolutivo do silêncio dela.
Né? Gabriel, Oi, Edmara, peraí. essa fala da Sônia traz muita coisa para a cabeça da gente. E eu vou pegar um outro aspecto, Sônia, assim, o seguinte, que nas 2 vezes em que ela foi reprimida na fala, ela se calou, mas não se calou. Sim. Né? Ela usou do silêncio como uma forma de pronunciamento, né? E esperou o momento adequado para se pronunciar. Isto é caminho de paz. É saber silenciar em alguns momentos, mesmo na repressão, mas não silenciar, e saber em como, de uma maneira pacífica, de uma maneira digna, voltar a se pronunciar. Então, acho que aí, né, nessa fala, existe também esse aspecto, né, que a gente, principalmente nos dias de hoje, o que nós temos que voltar para dentro para nós pensarmos e nos pronunciarmos de uma forma adequada. Perfeito. Muito boa essa sua colocação, gostei demais. Sempre evitando atritos desnecessários, né? É isso que a gente precisa ensinar muito às nossas crianças hoje em dia, né? Porque muitas das vezes as próprias famílias estão ruidosas e não há aquele diálogo tranquilo, e você recebe as crianças e os jovens tão ansiosos por serem ouvidos, e você tem que ter esse espaço na escola. É muito importante o espaço de escuta. Não precisa ser somente um psicólogo. Todos os professores têm que estar exercitando essa escuta. Muitas das vezes eu digo para os meus profissionais, é importante saber enxergar o aluno, como ele chega, o seu movimento corporal indica se ele está bem, tranquilo, ou se ele está passando por algum momento de conflito interno. E saber esperar o momento de abordá-lo, de sentar ao lado dele, para que ele possa falar. Se quiser falar, também é muito importante, porque muitas das vezes não precisa falar, apenas sentar ao lado, dar o apoio, emitir um sorriso, aquilo já dá um alívio a essa fala que está travada. Isso também é muito importante. Porque já é comunicação, né, Sônia? Com certeza. Mesmo quando você não tem o som, você tem o sentido, né? Você está perto, você está sorrindo, você está num ambiente seguro. Aquilo comunica coisas, né? Perfeito, é isso mesmo. É muito interessante essa conversa sobre o silêncio, porque a gente também lembra que a gente precisa silenciar para ouvir o outro. É uma rede. Antes de entrar aqui hoje, eu vim correndinho, assim, no horário, e aí eu sentei na frente do computador, faltavam 3 minutos para o horário que eu combinei com vocês de abrir a sala, né? E eu sentei na frente do computador e fui abrir a sala e falei, não, pera. Respira. Eu não tenho direito de abrir a sala para a gente falar sobre silêncio nesse estado. Aí larguei tudo, sentei, respirei por os 3 minutos que eu tinha. Eu passei aqui respirando, de olho fechado, falei, pronto, agora eu posso abrir a sala para a gente conversar, né? Que é um pouco abrir a sala da escola também, né? Agora eu posso abrir a sala. Certeza. E é uma coisa interessante, você falou do respirei e tal. Eu comumente eu uso muito isso, e estou vendo que muitas professores estão fazendo isso. Quando eu via uma criança, principalmente os menores, muito agitados, eu tinha por hábito pegá-los pela mão. Você quer dar um passeio? Ia lá fora, aí botava assim a mão no peitinho deles. Vamos respirar juntos? Eu quero ver a minha mão se levantar. E eu fazia isso algumas vezes, aí de repente ele olhava para mim,
já posso voltar para o meu trabalho. É muito interessante como ele mesmo percebia, criança, né, que havia conquistado aquela calma, aquele silêncio que seria benéfico para voltar ao trabalho. Então, são pequenos recursos que a gente vai adotando, mas a partir do nosso olhar. Como disse a Simone há pouco, observar, saber observar. Quer comentar, Simone? Você colocou vários comentários. Você quer participar aqui, fazer o teu comentário em voz alta? Não, meu silêncio está aqui deliciosamente curtindo. Então tá bom. Estou fazendo os comentários porque eu não consigo silenciar a mão, mas a voz, quem sabe? Tá bom. Mas você tem uma experiência tão linda para compartilhar. Vamos lá. Nós estamos aqui dialogando em grupo. Viu? Uma delícia, estou aqui no deleite, muito bom. Sabe, essa ida, Sônia, que você comenta dela, tá travando para mim. Sou eu que estou travando? Acho que sou eu que estou travando. Tá travando. É, né? Isso, Gabriel. Tá, eu vou trocar a conexão. Só um instante. Melhorou? Acho que deve ter melhorado. Tá. Essa ida que você comenta, Sônia, da Montessori para a Índia, né? A gente tem a parte toda que a gente conhece de longe, né? Assim, eu não conheço de perto, talvez alguns de nós conheçamos de perto, mas que a gente conhece de longe da coisa da Índia e toda a questão da meditação, da religiosidade relacionada ao silêncio, né? Mas, além dessas coisas, a Montessori morou num lugar silencioso na Índia, né? Ela morou na floresta. E isso também afeta o trabalho dela, né? Tem muita coisa aí. Não tenha dúvida. É aquela questão da influência do ambiente, né? E ela teve esse privilégio para refletir nesse ambiente tão acolhedor que é com a natureza. Por isso ela valoriza tanto a natureza na obra dela. E ela nos convoca a fazer com que a criança tenha as experiências na natureza. E é interessante, uma experiência também que eu vivi há pouco tempo, alunos tanto pequeninos, de 3 a 6, como alunos de 6 a 12, eles foram para um recanto aqui do Rio de Janeiro, que se chama a Floresta da Tijuca. E lá os professores fizeram uma lição do silêncio no meio da floresta, para que eles ouvissem o ruído daquele espaço maravilhoso. E foi bem no início da manhã, não havia barulho, e as coisas que as crianças ouviram. Uma professora disse, Sônia, eu me emocionei. Teve uma criança que disse assim, eu estou ouvindo as folhas balançarem. Olha que sensibilidade. E isso é importante, porque na sociedade ruidosa que nós estamos vivendo, oportunizar essas situações é muito importante, porque senão nós vamos perdendo as sensibilidades. Os nossos sentidos vão ficando, digamos assim, muito relaxados, muito pouco estimulados, e nós não vamos percebendo as belezas que estão em torno de nós. Né? E o silêncio é uma das belezas para que possamos ouvir a natureza. Então, isso foi uma experiência muito bonita. É incrível, né? É incrível. Ouvir o que tá fora e ouvir o que está dentro, né? Tem uma professora de meditação para crianças, chama Raquel Mello. Ela tem um projeto muito bonito chamado Crescendo Zen, que começou em Goiânia, mas que tem um apoio internacional muito legal, e ela está levando para o resto do Brasil, assim. E ela conta de um aluno de meditação dela, ela faz esse projeto começou em escolas Montessori, por causa da afinidade evidente da coisa, e
ela conta de um aluno que falou para ela assim: eu não consigo ficar em silêncio. Parece que quando a minha boca não está falando, os meus pensamentos estão falando. Perfeito. É uma percepção maravilhosa, né? Assim que eu Caraca, calo a boca, eu começo a me escutar um pouquinho, né? É com incrível. certeza. É muito interessante isso acontecer. Hoje foi meu dia de fazer a massagem do shiatsu, que de vez em quando a gente precisa. E aí me dei conta que eu não estava com o meu pensamento relaxado. Eu estava aqui, eu digo, calma, Sônia Maria, respira e desliga. Porque se você não desligar do mundo exterior e não desligar o seu pensamento, você não relaxa. É muito interessante isso, viu? É. A Carla tinha levantado... Eu, Ah, Rita. Diga, Rita, depois da Carla. isso, eu gostaria de acrescentar, eu lembro de uma passagem do livro que eu comentei no início, quando abrimos a sala, Como Cultivar a Espiritualidade da Criança. E Uhum. ela citava uma outra americana, que era de uma escola, em que eles tinham como prática, e ela argumenta sobre isso, a importância de expressar a paz, de falar a paz. Então, que nesta escola, é porque isso é um exercício, né, em que do plano mental, verbal, vai ajudando nessa introspecção do conceito, quer dizer, do jeito de ser, da forma de ser, e de expressar este silêncio de uma certa maneira, né? Então, ela usava aquela música do Gandhi, Te Ofereço Paz, com gestos, né, o que a gente fazia no passado, em toda a abertura dos encontros, a UMB, lembro bem, e muitas escolas ainda têm como prática. Né? E argumenta mesmo a importância, eu vou localizar isso novamente, vou mandar esse livro, porque eu acho que vale a pena uma leitura ou releitura, porque ele fortalece muito esse conceito do silêncio como está sendo trazido. Né? Acho que... É importante, você trouxe essa música maravilhosa, né? A paz começa em mim, né? Isso é muito importante. Essa é outra música, né? Eu te do, ofereço é paz, a te outra, ofereço amor, te ofereço amizade, lembra? exatamente. É, E é muito importante a gente lembrar que Montessori fala que o silêncio não é só ficar calado, quando ela se remete aos movimentos, porque às vezes você pode estar calado, mas o seu corpo está falando. Então, por isso, vamos voltar lá à lição do silêncio, que começa com movimentos largos e você vai diminuindo, diminuindo até acalmar, ou sentar, ou deitar. Eu não posso esquecer uma aula de silêncio que eu fiz na AME, num dos encontros, eu não sei se Gabriel estava nessa época, lá em Amsterdã, em que a Aline, que hoje é a diretora executiva da AME, ela fez conosco, professores, uma aula de silêncio, e como houve pessoas que tiveram dificuldade de ficar completamente descansados. Houve depois uma avaliação, e eu nunca esqueço de uma professora americana e disse: eu não consegui ficar em silêncio comigo mesmo, as coisas que eu tenho para fazer. Então, é aquela coisa, qual é a nossa prioridade quando estamos querendo ficar em silêncio? É continuar a pensar no que temos que fazer ou realmente silenciar, até para depois poder fazer melhor? Então, Uma foi vez, levantado, né? Sônia, quando eu faço trabalho com os professores, eu sempre faço trabalho de meditação, porque é a via que eu tenho mais proximidade de trabalho interior e tal. E aí nós estávamos fazendo uma atividade
atenção plena, que hoje está bastante popular, a coisa do mindfulness e tal, de prestar atenção na respiração, parará. Ia ser, inicialmente, com todo mundo parado, respirando, né? E aí, quando eu comecei a organizar, eu dei um intervalo para elas e comecei a organizar a sala para atividade. Uma professora que não estava assistindo ao curso sentada, ela assistia ao curso andando pela sala. Ela veio até mim e falou, a gente vai ter que ficar sentado? Aí eu falei, acho que sim, por quê? E aí ela falou, porque eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir fazer essas coisas de ficar em silêncio, Gabriel. Eu acho que eu vou sair da sala. Aí eu falei, não precisa. Tem um exercício de meditação andando. Você não precisa fazer meditação parada. Você pode fazer lavando louça, você pode fazer andando. E aí eu convidei essa professora para a gente fazer, enquanto eu organizava a sala estava vazia, um exercício de meditação caminhando. Então, sentindo a planta dos pés no chão e movimentando o pé junto com a respiração. Então, uma caminhada lenta, mas muito atenta. Muito na linha mesmo do que a Montessori vai fazer ali, com vida prática até o silêncio, né? A linha e tudo. E aí, só que com linguagem de adulto, porque, né? E aí, quando terminou, eu falei, e aí? Ela falou, Gabriel, eu gostei, assustadíssima, assim. E aí eu falei, você gostou? Gostei. A gente pode fazer de novo? Eu falei, claro que a gente pode fazer de novo. E aí eu estendi o intervalo, porque eu fiquei fazendo com ela. E aí ela não fez o exercício sentado, ela só fez a parte andando, mas aí ela continuou fazendo a coisa andando ao longo de 6 meses, e eu voltei lá 6 meses depois, e ela assistiu o curso sentada. E aí, o clique disso com Montessori é um negócio espetacular, porque o silêncio da imobilidade é o ápice do controle motor, do controle do corpo, né? Você não começa parado. Não, é justamente porque ela foi promovendo a autoconquista, que é exatamente isso que a Montessori pretende. Você vê que o ambiente ele convida ao movimento, ao trabalho ativo, mas através desse trabalho ativo no ambiente, a criança vai serenando, o aluno vai serenando. Então, é exatamente o caminho que deve ser feito. Não adianta querer que a coisa seja de um salto, não é de repente. É muito interessante, a gente tem a vivência, né? São 45, a caminho de 46 anos em Montessori, e nós vemos assim, alunos que, quando o professor quer fazer uma atividade que envolve um pouco mais de silêncio, vai para o fundo da sala e fica em pé, atrás de algum grupo. Tudo bem. Aí, já lá pela terceira, quarta vez, acontece isso. Ele acaba sentando metade do trabalho. É permitir que essa autoconquista aconteça. É aquilo que a Montessori fala, não é uma coisa imposta, é conquista. E cada um tem o seu tempo. Isso é que é muito importante nós lembrarmos, né? É a autocriação que você falava, né? Agora, Certeza. é um silêncio criativo, né? Exatamente, perfeito. De novo eu. E essa fala do Desculpa, Rita, a Edmara estava com a mão levantada, eu vou trazer a Edmara e aí... Então tá, ok. Acho que a Sônia tocou num ponto importante, que é o professor ter controle de si mesmo suficiente para permitir que ele fique no fundo da sala. Isso. Né? E isso é uma coisa dificílima, porque quando o cara vai para o fundo da sala, a gente às vezes faz a leitura de que aquilo ali é o atestado do meu fracasso. E não é o meu fracasso, é que a gente é um semeador e um investidor de almas. Isso. Então, a gente tem que ter a tranquilidade de esperar. Eu tive uma professora durante muito tempo, uma vez numa reunião, ela disse assim para mim, Edmara, por que você nunca diz para a gente, assim, na objetividade, o que você quer que a gente faça? Você fica esperando, né? E eu disse para ela, vocês são a minha sala agrupada, e eu tenho que esperar. Eu não posso esperar de um professor com menos experiência ou com menos formação a mesma postura do outro.
que teve formação, que tem experiência, né? Eu sempre lembro da fala da Selma Perry, né? 3 anos, esperar 3 anos para um professor começar a controlar a sua ansiedade, controlar a sua mão, controlar o seu corpo frente à criança, precisa de quem está na direção, na coordenação, muita paciência. Né? Uhum. E a gente tem que buscar isso na observação silenciosa. Né? O quanto que, às vezes, uma pessoa em silêncio incomoda. Né? Hoje eu estava na escola observando um playground e eu estava sentada no final de uma escada, tentando ser invisível, né? Para a gente fazer uma boa observação, é melhor a gente não aparecer muito. E um menino ficou incomodado. Então, ele pegou e desceu assim, pelo corrimão da escada e chegava com o pé na minha coxa, assim, sabe? Batendo. Né? Eu só olhava para ele, sorria e continuava olhando para o outro lado, que era a minha função ali naquele momento. Ele tentou umas 3 ou 4 vezes, depois ele sentou no meu lado, ficou quieto por um tempo e depois foi brincar, ele desistiu de ficar ali me incomodando. Né? Então, às vezes, a gente não precisa falar muito. Né? A própria postura. Essa observação, essa meditação de autocontrole do professor. Eu acho isso, essa espera é angustiante, mas ela é necessária. Principalmente o professor que ainda está iniciando nesse trabalho. Por mais que ele tenha feito formação, nós temos que desculpar, digamos assim, a formação que ele teve inicial, que é completamente diferente. Né? Ele sai de uma formação ruidosa, imperativa, para uma formação em que ele vai ser partícipe daquele trabalho. Ele não vai ser mais a pessoa mais importante, ele vai fazer parte do grupo. E isso não é qualquer professor que consegue. Né? Há uns que desistem, há uns que não conseguem ir adiante, e há aqueles que aos poucos vão incorporando e têm prazer de se sentirem parte do grupo e não um elemento destacado. E aí é aquele trabalho da questão que a Montessori traz, a humildade do professor. Isso é muito importante. Né? Eu vou mudar a minha posição aqui rapidinho para fazer uma pergunta para vocês duas, porque é uma coisa que eu sinto assim que existe, que eu acho que vocês podem ajudar a entender. O adulto normal, o adulto médio, tem medo do silêncio, porque o silêncio pode trazer surpresas. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente fica em silêncio por um período prolongado, quando a gente não age, quando a gente não fala. A fala que vocês estão trazendo agora também aponta nessa direção. Esse professor pode potencialmente ter medo do que vai acontecer se ele esperar, se ele não fizer coisas. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse medo, sobre o papel que esse medo desempenha nesse professor, nesse adulto? Posso falar, Edmara? Veja bem, eu acho que esse medo a que você se refere é em função de toda uma educação que nós, professores, tivemos, em que a gente começou a perceber desde muito cedo, né? A não ser aqueles que tiveram a felicidade de cedo estarem numa escola Montessori, o professor autoritário, aquele que entra na sala de aula e o silêncio se faz, porque o professor chegou, não é um silêncio consciente. Então, isso tem muito a ver com a nossa sociedade ruidosa, que o silêncio é uma coisa que é imposta e não é consciente. Por isso, o silêncio incomoda para muitas pessoas, porque ele não consegue se autossilenciar. É muito difícil, é um exercício contínuo que nós temos que fazer. Né? Então, eu vejo dessa forma, essa transformação do professor requer tempo, requer desejo de se transformar.
E muito importante, pela minha observação nesses anos todos, aqueles profissionais que já estão conosco há mais de 30 anos, eles vão para o estado e dizem: Sônia, eu aplico o silêncio lá, eu não falo alto com os professores, eu levanto a mão esperando o silêncio, aí o silêncio vai acontecendo. Quer dizer, é uma mudança de postura. É isso que nós precisamos ter e que ainda a nossa sociedade não consegue. Nós vemos isso em família. O pai que grita para o filho parar de correr, parar de subir onde não deve, né? Ao invés de chegar perto, pegar pela mão e dizer: aqui é perigoso, não faça isso. Né? Então, é exatamente o modelo que nós temos da relação parental e muitos professores repetem em sala de aula. É tomada de consciência de que devemos ser diferentes. É? Tinha separado aqui um trecho de um texto, talvez para o final dessa noite, mas acho que ele cabe aqui neste exato momento como uma luva. É de um nativo norte-americano, eu vou pedir licença que eu não anotei o nome dele, um erro crasso, me desculpe. Depois você manda para a gente. Ele diz assim: nós, os índios, conhecemos o silêncio. Nós não temos medo dele. Na verdade, para nós, ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio e eles nos transmitiram este conhecimento. E ele vai falando de que os brancos dão muito valor às palavras, que nas escolas as crianças que falam muito recebem prêmios, que nas reuniões todos falam, o branco faz muita reunião, onde todo mundo fala, onde todo mundo grita, e que isto seria a resolução de problemas, que o branco deveria aprender o silêncio. Eu acho que nós vemos de uma sociedade ancestral, né? E aí a gente precisa ler muita história para entender, de que o silêncio não é valorizado. O silêncio era uma coisa assim, ligado à covardia, ligado à imutabilidade, e quando não, ele é um agenciador de um movimento de muito maior profundidade, né? A Bebete escreveu aqui, né, que a gente continua fazendo esse paralelo entre o silêncio, o movimento e a imobilidade. A Montessori tem um trecho que ela cita isso quase que textualmente, né? Não confundir a imobilidade com o sucesso, Exato. com a questão, e a agitação com as questões. Então, isso traz para a gente muitas perguntas. E como é que nós encaramos o silêncio? Então, acho que observar, por exemplo, por que com pessoas você, às vezes, viaja quilômetros em silêncio e isso não te incomoda. Uhum. E, às vezes, tem outras pessoas que mal entram no carro, você parece a Emília do Monteiro Lobato, né? Abre a torneirinha de asneiras, porque você não consegue ficar quieta, porque ficar em silêncio com aquela pessoa te incomoda. Né? Então, acho que essa busca do autoconhecimento, da relação que a gente tem com o silêncio, de como é que a gente valoriza ou não, ou seja, como é que é para você o silêncio? Eu nasci no campo, né? Eu sou filha de fazendeiro. A minha avó Cipriana, me levava com 5, 6 anos, por 8 quilômetros a pé, da cidade até a sede da fazenda. E ela ia em silêncio. Né? De vez em quando ela apontava para mim e dizia assim: olha ali uma moita de gabiroba, você quer comer? Mas, então, eu conseguia apreciar aquele caminho, diferente de quando eu estava com outras pessoas que iam falando, que eu ligava o rádio do carro, ou coisas desse gênero. Né? Então, qual a nossa relação com o silêncio?
né? Porque se eu não tenho uma boa relação, se eu não acredito nisso, eu não vou dar espaço para o meu professor desenvolver isso, e o professor não vai dar espaço para o aluno dele desenvolver isso. Então, eu acho que começa em mim, né? Como diz a música. Eu acho que é bem por aí, né? Edmar, Diga. Sônia, se vocês não se importam, eu vou perguntar se Bebete quer comentar, porque ela colocou aqui uma fala. Se ela tiver disposta a falar, pode ser, Bebete. Deixa eu destacar aqui, peraí. Ativa o som aí para... Tá, estão me ouvindo? Estamos. Sim, perfeito. Eu estava comentando, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção no início da conversa foi a questão do diálogo, né? E quanto, de modo geral, a gente não consegue ouvir o que o outro está dizendo, porque a gente, mesmo que não esteja falando, a gente não está em silêncio internamente, a gente está pensando no que a gente vai responder. A gente não consegue criar o espaço para ouvir o outro. E nesse último momento eu estava comentando assim o excesso de mídia, né? A disponibilidade de televisão, a disponibilidade de jogos, as pessoas estão constantemente entrando alguma coisa e nem mesmo assim quando conversam continua a televisão com fundo, muitas vezes, muitas famílias. Então, esses aspectos também, a gente falou bastante das questões de escola, um local em que é mais controlável, mas faz muita falta também dentro de casa, nas famílias, essa possibilidade de silêncio. Perfeito. Perfeito, Bebete. É muito interessante você falar isso, porque lá vou eu, um exemplo bem particular. Meu marido e eu gostamos muito de ver filmes, né? E aí a gente vai vendo filme, mas a gente não consegue ver filme em silêncio, porque a gente comenta, a gente não consegue ficar passivo assistindo a um filme, principalmente em casa, né? Ou quando estamos lendo, é muito interessante, porque nós temos à noite, é a hora da leitura, mas não é uma leitura técnica, é uma leitura, assim, para desanuviar o dia. Aí eu estou lendo uma passagem, eu digo, aqui. Aí eu faço um comentário interessante do meu livro. Daqui a pouco ele faz um comentário interessante do livro dele. É o diálogo. O diálogo precisa existir sempre. E olha que já são 54 anos de vida juntos, né? Mas esse diálogo... oportunidade de diálogo. Não podemos perder, né? Mas realmente a sociedade tão ruidosa, muitas das vezes, impede que haja essa tranquilidade. Não é? Por isso que você tem que, às vezes, sair desse mundo agitado e criar um ambiente doméstico mais silencioso, mas um silêncio de respeito, onde as pessoas trocam ideias. Por exemplo, eu comento muito a importância da refeição com todos à mesa. Aí tem as desculpas, é difícil. Não é possível que não tenha um domingo em que a família não possa estar reunida, papai, mamãe, filhos, né? Quando estão juntos. Porque é você querer, você consegue, para que haja justamente um tranquilo. Né? Então, nós temos que criar oportunidades para que haja... Opa, aí. Estou procurando o som, não sei de onde está vindo. Eu acho que a gente, tu falasse, né, nas tuas conversas com teu marido, a vida inteira nós viajamos muito de carro, tanto em 5 com os filhos, quanto só eu e o Luiz. E era muito interessante, porque às vezes a gente viajava 1 hora conversando. E às vezes viajava 1 hora sem dar uma palavra. Com certeza. As duas situações eram completamente confortáveis, não era uma coisa assim de não estar bem ou não. As duas situações eram agradáveis, confortáveis.
é um silêncio que te reabastece. Não é um silêncio porque você está chateado, está zangado. É um silêncio para você apreciar, né, por onde você está indo. E, às vezes, até dentro de casa isso acontece. É um silêncio construtivo sempre. Não é um silêncio da rebeldia, digamos assim, né? É diferente. Acho que a Carla tem uma colocação. Diga, Carla. Eu estou ouvindo vocês e pensando. Hoje eu estava observando as crianças da agrupada 1 que estão em adaptação e o quanto o adulto rompe com o silêncio da infância. Ele interfere, vai molhar, vai cair, o pai chegou, eles gritam, eles falam num tom de voz tão alto, interferem tanto no trabalho da primeira infância. E eu estava ali observando e da importância da gente, como educador, ensinar as famílias fazendo as intervenções certas, com tom de voz certo, silenciando certo, e o quanto as famílias precisam da gente, quanto educador, para ajudar nesse processo. Então, é muito, muito importante essa não intervenção ao silêncio, que ela acontece no ambiente, né? Até colocando embaixo da cadeira um estofadinho para essa cadeira não ser ruidosa, faz com que o meu aluno não precise falar tão alto, porque não vai, esse barulho não vai atrapalhar. Então, esse ambiente, ele bem pensado, ele proporciona esse bem-estar silencioso, esse bem-estar. E a criança pequena, eu acho que ela tem isso. A gente vai crescendo e vai perdendo, e vai ficando barulhento, que eu acho que o barulho vem da boca, do pensamento e do corpo. O corpo tem sido muito desordenado. Eu observo o corpo das pessoas, esse ritmo, né? E chega. E eu também preciso me disciplinar. Não é mais natural em mim ter esses movimentos delicados e silenciosos. Eu preciso ter um exercício de disciplina muito grande para poder conquistar isso e ajudar as crianças, então, a preservarem, que eu acredito que criança pequena, nesse momento de silêncio, acontece tanta coisa. Hoje eu observava um com a água, ele fazia com a boca uns trejeitos, com os olhos, ele estava num transe profundo, ele estava desenvolvendo coisas fantásticas que eu nem imagino o que possa ser. E a mãe o tempo todo preocupada que ele ia molhar a camiseta, que ele virava um pouco de água no chão, interrompendo. No segundo dia, eu já observei que ela já deixou, porque eu disse, mãe, está tudo certo, a gente seca, não tem problema. E ela já está não interferindo nessa criança. Então, dessa importância de cultivar o silêncio e demonstrar junto às famílias como fazer. Carla, acho que dentro disso que você está trazendo, uma das coisas mais importantes é quando precisa falar com alguém, chegar perto da pessoa. Perto mesmo, chegar do ladinho da pessoa para falar. Perfeito, Não, perfeito, não falar Bebé. de longe. Exato. Porque quando você se dirige a outra pessoa, à distância, é desrespeitoso, porque não interessa aos outros aquilo que você está conversando, né? Colocar a mão no ombro, a Bebete que ensinou isso, né? Chegar ao lado e colocar a mão no ombro e aguardar. Isso é graça e cortesia, isso é educação própria. Exato, perfeito. É isso aí. Uma outra coisa que eu ia comentar com vocês, que é da minha vida pessoal, assim, a gente, como mora muito à distância, a gente, quando está junto, a gente quer estar junto. Então, mas tem que usar algumas estratégias, porque senão vai cada um para o seu computador ou para o seu quarto, ou fazer alguma outra coisa. Então, assim, a gente desce para a praia, embaixo de uma barraca, e fica até de tardezinha, porque ali está um entra na água, mas volta para a barraca e conversa. E a outra coisa são os jogos. A gente joga juntos. Então, sei lá, os jogos mais variados, vai jogar aí antes, vai jogar... Tem um jogo colaborativo que eu conheci agora, que achei sensacional. É um jogo que tu recebe das cartas e tu não enxergas as tuas cartas, tu só enxerga as cartas dos outros. E então, eu só ganho o jogo se todos ganharem, né? E consiste em tu dar as dicas adequadas para a pessoa jogar. Porque tu não vê as tuas cartas, tu está vendo a dos outros. Então, tu tem que dizer para eles alguma
coisa que faça ele fazer o jogo certo. Eu estou encantada com esse jogo e imaginando isso jogado numa sala de crianças acima de 10 anos, de 10, 12 anos. Amarrar isso um tanto com o que a gente está, com a questão do silêncio, você não pode, na colaboração, você não pode se preocupar só com o que você tem a dizer, o que você tem, né? Você precisa se ocupar de observar o que está ao redor, né? A Edmara falou agora há pouco a questão do que foi. Eu acho que foi um pouco antes da questão do medo. E eu fiquei pensando na questão da própria selvageria do silêncio, né? Essa questão do índio, do indígena e da civilização europeia e ocidental, tal. O silêncio é um tanto selvagem, enquanto que a linguagem é domesticada e conquistadora. Porque pela linguagem você se impõe, você ocupa espaço, enquanto que o silêncio cede o espaço para que qualquer coisa possa acontecer, ele abre espaço para possibilidades, né? E é um pouco a escolha de que cultura a gente quer construir, né? Numa cultura de paz, a presença do silêncio é uma mudança de paradigma mesmo, de não querer tanto ocupar espaço e conquistar espaço e tal, e aceitar ceder para as possibilidades, né? Acolher, né? Acolher o outro. Também acho que no que fala, procurar ser preciso, não usar um montão de palavras. Pensando ainda no jogo colaborativo, tu tem que dar uma dica bastante precisa que sirva para o outro. Então, tu tem que focar. Exato. É muito importante. Exatamente. Nisso tudo, nós temos que continuar afirmando, né, aquilo que a gente encontra na obra de Montessori, que o silêncio é uma conquista. Ele é conquistável. Ele não cai nas nossas mãos, nas nossas mentes. Ele é um processo e que nós vamos conquistando, né? Nós temos que aprender a fazer silêncio. É importante. Eu, quando quis fazer a minha intervenção ali, complementar, acrescentar, na verdade, eu até coloquei uma passagem de Montessori também, uma fala dela. Né? E obediente eu coloco entre aspas, porque quando você faz todo aquele trabalho inicial de 0 a 3, né? Especialmente a vida prática, 3 a 6 também, esta é uma forma de obediência, vamos dizer, que a criança vai assumindo, porque há um jeito de fazer, de realizar. E isto vai gerando este autocontrole, há um jeito que eu quero dizer, dentro das funções executivas, ela escolhe, ela planeja, ela transporta, então isto vai arrumando os seus movimentos, ela vai passando a ter um autocontrole maior de si mesma, se conhecendo melhor. Eu sempre cito como exemplo que ela inicia transportando uma bandeja tensa, né? Ombros tensos, braços rentes ao corpo, e aos poucos ela vai relaxando e fazendo esse movimento. Então, isto é um significado de obediência, né? Não é obediência no sentido semântico que a gente conhece de obedecer, né? Mas ter esse autocontrole, exatamente, e favorecer a si mesmo com essa transformação. Então, é essa consciência que a criança vai adquirindo, e isto vai gerando este silêncio e este recolhimento para que ela possa realizar, né, a sua escolha, enfim, o que vai fazer. Eu vou ler em voz alta para nós o que a Rita escreveu no chat há pouco, a questão do obediente, porque a nossa conversa vai ficar gravada, e o pessoal que vai assistir gravado não vai ter acesso ao chat. Ao chat. Então, eu vou ler em voz alta aqui o trecho que a Rita colocou para nós. Eu vou ver se encontro o trecho completo. A Eliana fez a gentileza de colocar um trecho parcial ali.
Achei. Eu vou ler o da Eliana mesmo. De fato, ajudam a aperfeiçoar a criança, tornando-a calma, obediente, entre as aspas, atenta aos próprios movimentos, capaz de silêncio e de recolhimento, né? Vocês me permitem um paralelo rápido entre isso e a estrutura do yoga? É muito a minha praia, mas eu acho que para falar de silêncio encaixa demais de bem, assim. Quando a Montessori propõe a caminhada até a trilha até o silêncio, né? Tá uma chuva enorme aqui, se fizer muito barulho, vocês me avisam. Não, tá chovendo. Ela propõe que a gente parte de movimentos muito amplos, mas antes do movimento muito amplo, ela fala aquela frase que a Edmara citou agora há pouco. A primeira distinção que a criança deve fazer é entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E ela não pode confundir bom com imobilidade e ruim com movimento. Essa é a citação que a Edmara estava trazendo para nós, completa. E essa citação é muito interessante para começar esse paralelo, porque no yoga, não se começa pelas posições que a gente vê nas propagandas, que são famosas e tal. Se começa por um código de ética. A primeira coisa que você tem no yoga, antes de fazer posições, é um código de ética para a vida diária, do que é certo e do que é errado. Em seguida, se faz uma série de exercícios físicos, que daria para a gente comparar com a vida prática, os exercícios de movimento, de linha, parará, parará. Por causa desses exercícios, você vai alcançando um momento em que você pode prestar atenção em você mesmo, e isso é feito através da respiração, que começa a acontecer em Montessori ali, num paralelo que eu estou tentando estabelecer, quando a criança senta com um material, uma atividade, e no material ela não vê o material, ela se vê, né? É uma forma dela olhar para ela mesma. Aí a gente chega na concentração. Na estrutura de yoga você tem o código de ética, os exercícios físicos, a respiração. Aí você chega num primeiro patamar de concentração que no yoga clássico é chamado de abstração dos sentidos. O próximo passo para Montessori, depois do início da vida prática, é o isolamento de sentidos. Você trabalha a textura uma vez, trabalha a cor outra vez, e ela sugere que se isole. Então, você coloca a venda, você trabalha só com a mão, sem olhar, tal, para isolar o sentido e abstrair um sentido para aprofundar a concentração. Depois disso, na estrutura do yoga, se chega na concentração propriamente dita, na meditação propriamente dita, que aí sim é completamente silenciosa. E a Montessori vai dizer para a gente que o jogo do silêncio, a lição do silêncio, só vem depois que a concentração já está estabelecida na sala. E que é uma sublimação da concentração, é um ápice da concentração. Não é para acalmar, é para pegar aquela concentração que já existe e elevar. Assim como no yoga, você pega aquele corpo que já é capaz de ficar quieto e concentrado, e pela meditação eleva, aí para usar as palavras da Montessori, eleva a alma por meio do exercício de silêncio. É um paralelo tão perfeitinho, e eu acho incrível porque o yoga precisou de milhares de anos para chegar. Foram pelo menos 3.000 anos até essa estrutura. E a Montessori refaz essa estrutura porque observa a criança. Então ela pega um atalho para a natureza humana. É muito... Eu não resisto a dizer isso, ela é absolutamente surpreendente e maravilhosa, porque tu lês yoga ou tu lês as ideias da física moderna ou da neurociência, e ela já disse tudo aquilo. Então, é muito incrível, muito impressionante. É uma coisa interessante, estamos falando nisso, né? E a figura de Montessori, o trabalho dela. Aí eu estou aqui com o Segredo da Infância, uma frase que se aplica a Montessori, porque era uma alma ágil e ativa. Operava nela, quer dizer, uma alma ativa e ágil operava na Montessori, sempre à vontade, e emanava uma cálida luz espiritual. Aqui é Montessori falando da criança, mas a gente pode aplicar isso a Montessori, porque é exatamente isso, ela era uma alma ágil e ativa, ela não se calou nunca, operava nela sempre à vontade, essa alma.
e emanava uma cálida luz espiritual. Nós estamos aqui discutindo o quê? Sensibilidade, tomada de consciência, espiritualidade, provocados por quem? Por Montessori. Eu acho que essa frase também ajuda a defini-la, né? Sem dúvida. Edmara está muda. Eu vou perguntar à Sônia, porque ela é parceira de muitos anos. Você lembra de um senhor que vinha aqui nas reuniões da Associação Montessori da AME, lá nas reuniões com Madre Valentina, com Dona Edith, o Júlio Maran? O Júlio escreveu um livro, Yoga e Montessori. Isso lá pelos anos 70. Você lembra disso, Sônia? Sim, e eu me lembro que foi um escândalo quando o livro saiu, porque houve gente assim revoltadíssima com essa ligação entre a Montessori e a yoga. E eu li e reli. É um livro pequeno, é uma brochura. E eu não entendia por que as pessoas estavam tão revoltadas com aquela análise que ele fazia, que foi muito do que o Gabriel acabou de falar. Então, às vezes, eu sinto que, para a gente entender a Montessori, a gente precisa voar por outros terreiros, se alfabetizar um pouco com a cultura que nos cerca e voltar a ler a Montessori. Cada vez que eu releio alguma coisa, depois de ler um outro autor, e que eu volto e releio a Montessori, eu descubro coisas naquela leitura que a minha ignorância anterior não permitia que eu enxergasse. Né? E só o fato de, depois que você passa dos 60, 70, você começa a perceber que a ignorância é a mãe que leva a gente para frente. Né? Porque quando a gente pensa que sabe tudo, é um inferno, a gente não se movimenta. Né? Ter que ler muito. E essa questão do controle de movimento e de você se conhecer, o teu corpo, a tua coisa, e vem aquele ditado antiquérrimo, né? Ou você faz por amor ou conhece pela dor. Né? Exatamente. Então, aí você vai para físio, você vai para pilates, você vai fazer um monte de coisa para você aprender a movimentar o seu corpo com tranquilidade, com honestidade com os seus músculos. Né? E a gente não deixa as crianças se mexerem. Se a gente for desenhar a sala ideal, está todo mundo sentadinho, quietinho, de boca fechada. Né? Então, num silêncio que é imposto, num silêncio que vem do exercício do poder do professor, e não um silêncio de aprendizado. Então, acho que quando a gente reúne esses comentários todos, que a gente está vendo as diferentes faces do silêncio, e essas faces são o caminho da paz. Porque só aquele que conhece a si mesmo, que respeita o outro no sentido de ouvir o outro, de aceitar o outro, de dar dica para o jogo perfeito, né, Bebete? Só quando a gente chega nesse nível de compreensão é que a paz pode ser estabelecida. Porque antes disso tudo nós temos uma competição e, como disse o meu amigo índio, um vozerio tentando resolver problemas. Exatamente, com certeza. É interessante que essa questão do silêncio, a gente precisa conversar muito, né? E conversar na escola, para que haja um entendimento desse nível do silêncio, que o silêncio não é um mutismo imposto, que é realmente um trabalho de conquista. A gente percebe quando as pessoas... Complementando que o silêncio é paz. Com certeza. Não é imposto, ele é paz, é tranquilidade, paz. Não tenha dúvida, porque se a criança ou o adulto não estiverem bem consigo mesmo, não consegue ficar em silêncio. Como eu falei, porque não é só o silêncio da voz, é o silêncio do corpo, é o silêncio do movimento, né? Às vezes da expressão, do olhar, o tipo de olhar.
né? Também. Ele, às vezes, é um olhar agressivo, quando ele pode ser um olhar afetivo. Então, nós temos aquela história, o corpo fala, né? Além da voz. É isso que nós temos que ter consciência nesse trabalho do nosso dia a dia, de autoconquista para ajudar a conquista das crianças e dos jovens, né? E dos nossos professores, que muitos estão também vivendo essa conturbação da sociedade e chegam à escola agitados. Aí eu digo, se você conseguiu chegar um pouquinho antes da sua hora, vai lá atrás, bebe água, respira fundo antes de entrar direto para a sala de aula, porque senão você vai crescer essa agitação. Acho que a Bruna está trazendo uma coisa que é bem importante, que é a diferença entre a pressa e o silêncio. Porque o silêncio tem tempo, tem espaço entre cada som. E, então, a pressa é atabalhoada. A pressa não... Perfeito. E ela acaba causando acidentes, né? Em vários níveis. É isso mesmo. Olha como é importante essa nossa reflexão, né? Para o momento que estamos vivendo, para podermos realmente levar para os nossos ambientes de trabalho um pouco de silêncio, para poder ouvir o outro, sentir o outro. Já que a gente faz isso com as crianças, temos que fazer também com os adultos, né? Porque às vezes a gente cobra da criança, ensina para a criança, mas não aplica a si mesmo. Isso é uma Então, coisa interessante. Eu acho que eu comentei, talvez até num encontro anterior nosso, não tenho certeza. Tem havido uma busca muito grande pela coisa da meditação para criança, do yoga para criança, tal, né? Eu falei do projeto da Raquel e tal, e tem uma busca muito grande, assim, Gabriel, é legal ensinar meditação para criança? Me perguntam muito, assim, por causa da concentração, não sabe? E a minha sugestão, que é bem essa que a Sônia falou agora, é que não primeiro. Primeiro eu faço. Primeiro eu preciso fazer a meditação, eu preciso fazer o silêncio, eu preciso... Se eu fico angustiado durante a lição do silêncio, como é que a sala vai gostar da lição do silêncio? Como é que as crianças vão gostar da lição do silêncio, né? E eu não consigo fazer aquilo por 5 minutos, como é que eu exijo aquilo por 2 minutos da criança, né? É um treino. Exatamente. Eu acho que a Edmara deve ter uma vivência com um dito que aqui no Rio Grande do Sul, nas instâncias, se usa muito, que é uma coisa assim de que o corpo chega, daí precisa esperar que a alma chegue, né? Exatamente. Então, eu acho que tem a ver com isso, quer dizer, enquanto a alma da pessoa não está ali centrada, tranquila, acomodada, não dá para pretender fazer com as crianças uma lição do silêncio, o yoga. Exatamente. Perfeito. O professor nem Até mais simples. fala. Edmar. Desculpe, Sônia, assim, eu acho que às vezes não é só diante da lição do silêncio, é começar o dia, né? Às vezes o cara pegou São Paulo, a gente vive numa metrópole que acontecem coisas. Se você pega um acidente e você chega atrasada e você entra acelerada porque tem que entrar no horário, não, pelo amor de Deus. A Márcia Tavares tinha uma receita ótima. Ela dizia assim: vai ao banheiro e se tranca, porque ninguém questiona o tempo que você fica no banheiro. Mas você lave a mão com paz, lave a mão com tranquilidade. E quando você sentir que você chegou, né, que a tua alma chegou, como disse a Bebete, aí você sai do banheiro e entra na sala. Porque se você entrar na sala com aquela agitação, aquela irritação que você está, a energia rola, né? É uma coisa que é osmótica, se é que essa palavra existe, no sentido que você contamina o ambiente. E aí você passa o resto da manhã, ou o resto da tarde, ou o resto do dia tentando controlar essa agitação toda que você mesma provocou. Né? No sentido, isso, você tem que realmente aprender a respirar.
né? A questão de tempo, nós precisamos pensar muito, sabe? O tempo da aula, o tempo do planejamento, o tempo disto, o tempo daquilo. Então, a gente precisa de um tempo de paz e de tranquilidade para que o aprender aconteça. Por mais que a gente cumpra a carga horária, por mais que a gente cumpra a atividade, etc., mas se não for dentro de um espírito onde o silêncio pode aparecer, onde a paz tem que emergir, a aprendizagem não acontece. Exatamente. A aprendizagem precisa de um espaço desse tipo para poder acontecer. O planejamento tem que ser muito flexível, né? Para que ele aconteça na possibilidade do tempo real daquele grupo. É muito interessante. Ontem, Simone. Nós estávamos na escola e nós temos por hábito, Bira e eu, sentarmos numa mesa que tem ali na entrada, perto das plantas, né? E ficarmos observando o movimento. Aí chegou um professor que trabalha com a parte de teatro e música e tudo mais, começou a conversar conosco. Aí, de repente, a gente disse assim, é tão bom trabalhar aqui, porque aqui você, Sônia, não fica cobrando assim, você já fez isso assim no currículo? Você não sei o quê? Você entra na sala e vê o que está acontecendo. Eu digo, porque é o olhar, é o sentir o que está acontecendo, porque às vezes aquilo que foi planejado não tem espaço. Não é o momento, não é adequado. A gente tem que ter essa flexibilidade também para dar ao professor essa tranquilidade, porque senão não é só a criança, não é só o jovem, é o professor também que vai ficar estressado. Ele também precisa ser envolvido por esse olhar de tranquilidade, de confiança. É muito importante. Ele é uma personagem muito importante e precisa ser acolhido. Então, eu achei muito interessante. Autonomia, né, Sônia? Com certeza, perfeito. Se você tem um corpo docente e que é heterônomo, que está sujeito às suas ordens, às suas orientações de uma forma impositiva, você vai ter uma sala heterônoma também. E aí, por mais que a gente discurse sobre autonomia, ela não vai acontecer, né? Você tem que... esse respeito da gente ao pensar, de todos que estão ali. E como as crianças percebem isso, né? Da onde vem a decisão, da onde vem a questão de como a questão que resolve. Eu nunca me esqueço, uma vez, na antiga sede da Prima, na Rua das Flechas, deu uma invasão de caramujo no aquário. E as crianças resolveram fazer um abaixo-assinado, pedindo providências para salvar os peixes. E quando elas subiram da sala, né, para onde ficava a administração, encontraram comigo. Aí a criança que estava segurando o abaixo-assinado, né, o recado, tentou me entregar e o outro segurou. Eu falei assim, não, a gente tem que entregar para a Vitória, porque a Edmara não entende de peixe. É a pura da verdade. Né? Quem fazia a manutenção do aquário, quem ia lá e botava a mão dentro do aquário, era a Vitória. Então, com quem que eles tinham que pedir o salvamento dos peixes? Né? Com quem cuida dos peixes. No caso, absolutamente, não era eu. Né? Essa sensibilidade. E eu me retirei do lado e deixei que eles continuassem. Né? Eu não disse, olha, eu sou diretora também, eu também posso salvar os peixes. Não, é esse respeito. Né? A autonomia é você conseguir ficar de boca fechada numa hora dessa, né? E respeitar a iniciativa do outro. Eu acho que isso é muito complicado, porque a gente tem uma sociedade que é hierárquica, a gente foi educada dentro de uma hierarquia, né? Hierarquia social, hierarquia de poder, etc. E a gente abrir mão dessa hierarquia, né? Para poder que o outro assuma o seu pensar, assuma as suas decisões, não é muito fácil. Não. A gente precisa
É um Pensar exercício. É um É. exercício. E a gente escorrega. Exatamente. É um exercício Constantemente, por sinal. É uma delícia. A gente está se aproximando do nosso horário de terminar, que é às 9h30, no nosso limite combinado. E eu queria convidar vocês, então, para uma colocação final, Sônia, Edmara, que nos deixe aí com um recado. Edmara tinha a frase separada do indígena aqui, mas se quiserem trazer uma colocação final para a gente levar sobre o silêncio e a paz. Como eu disse no início, eu repito, é importante que nós tenhamos a certeza de que o silêncio é o ponto de chegada. Isso é muito importante para nós, professores, que estamos junto a crianças e jovens, principalmente nessa sociedade hoje tão conturbada. Precisamos ter calma para que eles também se acalmem, porque o silêncio é o ponto de chegada, não é o início da jornada. Com certeza. Então, é isso. Nós finalizamos assim a nossa segunda noite. Maravilhosa noite. Montessoriana. Eu também achei. Troca deliciosa. Eu também achei um assunto necessário, né, Sônia? Com Pelo certeza. contexto, pelo momento, também achei. Indispensável para todos nós. Muito obrigado bom. a todo mundo que esteve aqui ao vivo para participar com a gente, a todo mundo que participou ativamente, tanto no chat quanto na fala mesmo e tudo. Essa conversa fica gravada, depois vai para o site da OMB, e eu sou um horror com data. Eu sempre apanho. Apanhei da outra vez, jurei que não apanharia desta vez e não vou dar conta de falar para vocês agora a data da nossa próxima noite montessoriana. Mas acontece uma vez ao mês e eu vou pedir depois para a gente colocar no Instagram a data da nossa próxima noite montessoriana, que vai acontecer em abril. E é isso, espero encontrá-los de novo. Esperamos encontrá-los de novo. Eu deixei uma frase na reserva aqui que Maravilha. mexeu comigo e eu espero que mexa com vocês. Nossos ancestrais nos ensinaram que a Terra está sempre nos falando e que devemos ficar em silêncio para escutá-la. Existem muitas vozes além das nossas, muitas vozes. Vamos escutá-las em silêncio. Eu acho que fecha bem tudo que nós conversamos hoje. Né? Muitas vozes. Muito obrigada a todos. Foi uma noite muito gostosa. Muito obrigado, gente. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Boa noite para todo mundo. Agora eu estou vendo a Camila. Camila, agora que eu te